Você realmente acredita que trabalhar duro é o suficiente para mudar sua vida? Então me explique isto. Por que o pedreiro que acorda às 5 da manhã continua endividado? Por que a enfermeira, o motorista, o professor, o entregador, todos aqueles que sustentam o mundo com seu esforço incansável, ainda se veem contando cada centavo no fim do mês? Há algo profundamente errado no que nos foi ensinado. A verdade é que o trabalho árduo por si só não é o que o torna rico. Mas existe uma única prática diária, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que muda tudo. Ela não vem de livros de economia ou gurus financeiros, vem das leis invisíveis que governam o universo. E eu descobri isso quando estava falido, sem instrução, sem um plano e sem esperança. Eu devia mais do que ganhava. Eu não tinha sorte, nenhum talento especial, mas algo aconteceu. Uma mudança quase imperceptível, uma decisão diária, que no fim redefiniu o curso da minha vida. Hoje vou lhe mostrar esta prática. Mas antes quero que você se pergunte, se a vida que você vive hoje é meramente um reflexo do que você pensa todos os dias, o que ela está dizendo sobre você? Eu cresci acreditando que quanto mais eu trabalhasse, mais bem-sucedido me tornaria. Foi isso que me ensinaram. E por muitos anos eu segui exatamente essa fórmula. Eu acordava cedo, ia para o trabalho, fazia horas extras, me esforçava mais do que qualquer pessoa ao meu redor. E ainda assim, eu terminava cada mês com as mesmas preocupações, as mesmas contas atrasadas, o mesmo vazio. Era como correr em uma esteira. Muito movimento, nenhum progresso. E talvez você conheça bem essa sensação. Você trabalha duro, dá o seu melhor, mas no fim do dia, você se pergunta, por que nada muda? Por que, apesar de todo o meu esforço, o sucesso sempre parece estar apenas um passo à frente? A resposta é desconcertante, mas libertadora. O esforço físico por si só não cria riqueza. Se criasse, operários de fábrica, enfermeiras, motoristas e incontáveis outros profissionais incansáveis estariam vivendo vidas milionárias. Mas não é isso que acontece. E não é porque eles são menos merecedores ou menos capazes. É porque a vida não recompensa apenas o trabalho. Ela recompensa a consciência com a qual você trabalha. Tudo o que você faz carrega uma vibração, uma energia, e essa energia define o resultado. Eu não percebi isso no começo. Eu achava que o universo era injusto, que a sorte escolhia alguns e ignorava o resto. Mas a verdade é que o universo não responde à ação. Ele responde à frequência que você emite enquanto age. Se você trabalha com o medo de perder, você vai perder. Se você age com ansiedade, você atrairá mais motivos para se preocupar. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se você estiver fora da frequência certa, não importa o quanto você gire o botão, o som sempre sairá distorcido. O mesmo vale para o dinheiro, para o sucesso, para os relacionamentos. Naquela época, eu estava sintonizado na escassez. Meu foco estava no que me faltava: tempo, dinheiro, oportunidades. E quanto mais eu pensava nisso, mais me faltava. Eu vivia em reação, reagindo a contas, a dívidas, a problemas. E toda vez que um salário caía, ele já tinha um destino. Era um ciclo sem fim. Um mês se fundia no outro. E a sensação de exaustão se tornava o único sinal de que eu ainda estava tentando. Mas chegou um momento em que algo dentro de mim começou a questionar. Por que algumas pessoas parecem prosperar com facilidade, enquanto outras passam a vida lutando sem chegar a lugar nenhum? Elas são mais inteligentes, mais sortudas. Elas trabalham mais duro? Eu comecei a observar e notei algo curioso. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conhecia não eram as mais exaustas. Elas eram as mais lúcidas. Elas sabiam o que queriam, acreditavam que mereciam e agiam a partir desse estado. Elas trabalhavam, sim, mas o trabalho era uma consequência de uma mente alinhada, não uma tentativa desesperada de escapar da escassez. É aí que a ilusão do esforço se desfaz. Não é o trabalho em si que transforma, mas a vibração que o acompanha. E a maioria das pessoas trabalha movida pelo medo.
medo de perder o emprego, medo de não ter o suficiente, medo de falhar. Esse medo cria um campo energético de escassez e, inconscientemente, tudo o que elas tocam se torna escasso. Mesmo quando o dinheiro chega, ele escorre pelos dedos porque a mente ainda está programada para sobreviver, não para prosperar. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Houve meses em que me esforcei mais do que nunca, mas parecia que o universo estava zombando de mim. Algo sempre acontecia, uma conta inesperada, uma despesa urgente, um reparo necessário. Era como se o dinheiro tivesse vida própria e se recusasse a ficar comigo. Até que um dia, olhando no espelho, exausto, eu percebi o que estava acontecendo. O reflexo que me encarava era de alguém que não acreditava ser digno demais. Eu trabalhava duro porque não acreditava que merecia que as coisas fossem fáceis. Eu me sacrificava porque, no fundo, eu achava que riqueza e esforço eram inseparáveis. E é aqui que muitos tropeçam. Eles acreditam que quanto mais sofrem, mais próximos estarão da vitória. Mas o sofrimento não é um troféu espiritual. Ele não o aproxima da abundância, ele o mantém preso nela. Porque o sofrimento vibra na frequência da escassez. A abundância vibra na frequência da harmonia, clareza, fé. Foi só quando eu entendi isso que tudo começou a mudar. Eu comecei a observar minhas emoções enquanto trabalhava. Notei que toda vez que eu fazia algo por obrigação, os resultados eram pequenos. Mas quando eu fazia com propósito, com entusiasmo, com um sentimento de contribuição, portas se abriam sem esforço. Eu atraí pessoas, oportunidades, ideias, e nada disso acontecia antes, quando meu único foco era fazer mais. Não estou dizendo que você deve parar de trabalhar. Estou dizendo que você deve mudar a energia com a qual faz o que faz. Porque se o esforço é guiado pela escassez, ele apenas reforça a escassez. Mas quando o esforço é guiado pela visão, ele se transforma em criação. Pense nisto. Você está trabalhando para escapar de algo ou para criar algo? Você está tentando pagar dívidas ou construir liberdade? Você está reagindo à falta ou respondendo à possibilidade? A diferença é sutil, mas ela muda o seu destino. E talvez você se pergunte, mas como posso mudar minha vibração se estou cheio de problemas reais? Eu sei como é essa sensação. Eu já estive lá. E posso lhe assegurar, a mudança começa no instante em que você decide parar de lutar contra o que está faltando e começar a se alinhar com o que você quer. O esforço é importante, sim, mas sem consciência, ele é cego. E o esforço cego apenas cria mais escuridão. Quando você trabalha com clareza e propósito, o universo trabalha com você. E é nesse ponto que o impossível começa a parecer lógico e o inatingível começa a se aproximar. Então, antes de trabalhar mais, pense melhor. Antes de correr, alinhe-se, porque não é a força de suas mãos que constrói o futuro, é a direção de sua mente. Eu aprendi isso depois de anos insistindo em empurrar contra uma parede que só precisava de uma porta aberta. O que eu precisava não era mais esforço, era a frequência certa. E essa frequência nasce da consciência, da intenção e da fé inabalável de que você já é capaz, já é suficiente e já está no caminho certo. A ilusão do esforço é acreditar que a ação por si só o salva. A verdade é que ela só se torna poderosa quando guiada pela vibração certa. E essa vibração começa em um lugar tranquilo dentro de você, no momento em que você decide que a vida pode e deve ser mais do que mera sobrevivência. É nesse instante que o trabalho deixa de ser um fardo e se torna uma expressão. E quando isso acontece, o esforço para de exauri-lo e começa a elevá-lo. Tudo no universo vibra, absolutamente tudo. As montanhas, o som do vento, a tela que você está olhando agora, o ar ao seu redor, o pensamento que cruzou sua mente um segundo atrás. Tudo é energia em movimento, oscilando em frequências específicas. O dinheiro também. Não é apenas papel, metal ou números em uma conta. O dinheiro é energia condensada, um fluxo vibracional que responde à frequência daqueles que o atraem. A ciência já mostrou que cada partícula de matéria vibra,
E essa vibração cria o que percebemos como realidade. O que poucos entendem é que o mesmo princípio governa nossas vidas emocionais, financeiras e espirituais. Se você observar cuidadosamente, notará que há pessoas que parecem viver em um campo constante de sorte. Oportunidades surgem, negócios prosperam, as conexões certas aparecem na hora certa. É como se elas tivessem um ímã invisível que atrai tudo o que precisam. Mas não há mágica nisso. Essas pessoas simplesmente vibram na frequência da abundância. Elas sentem, acreditam e vivem como se já fossem prósperas. E por causa disso, o universo responde na mesma moeda. Por outro lado, há aqueles que vivem na frequência da escassez. São pessoas que acordam preocupadas com o que pode dar errado, que sentem culpa por querer mais, que se enchem de medo só de pensar em perder o pouco que têm. E o que acontece? A vida confirma essa vibração. Problemas inesperados surgem, as contas parecem se multiplicar, as oportunidades passam despercebidas, porque o universo não julga, ele apenas reflete. Quando eu entendi isso, percebi que minha realidade não era um castigo, mas um espelho. Cada resultado era uma evidência da frequência em que eu estava operando. Se minha mente vibrava com ansiedade, eu atraía mais motivos para me preocupar. Se vibrava com confiança, as coisas fluíam, as ideias apareciam, as pessoas certas cruzavam meu caminho. Era como sintonizar uma estação de rádio. Não importava o quanto eu quisesse ouvir outra música, enquanto eu estivesse na frequência errada, eu só ouviria estática. Foi então que comecei a observar minhas próprias emoções. Elas eram meu termômetro vibracional. Sempre que sentia medo, eu sabia que estava me desconectando da energia da abundância. Sempre que sentia gratidão, percebia que estava me realinhando com o fluxo certo. E isso é algo que todos nós podemos fazer. Basta um momento de atenção. Seu estado emocional é o seu mapa. Lembro-me de uma fase em que estava completamente soterrado em dívidas. Minha renda anual girava em torno de $3.200 e minhas dívidas ultrapassavam os $4.800. Isso não era apenas um problema financeiro, era um reflexo vibracional do meu estado. Eu estava preso em um ciclo de escassez, medo e frustração. Até que em um dia, alguém me disse algo que nunca mais esqueci. Bob, dinheiro é apenas energia, e energia é movimento. Se você quer que ele flua para você, precisa vibrar na mesma frequência. Naquele instante, a frase não fez sentido algum, mas quando comecei a aplicar o princípio, tudo começou a mudar. Comecei a visualizar o dinheiro não como algo distante ou escasso, mas como um campo invisível que eu podia acessar a qualquer momento. Comecei a perceber o dinheiro não como uma meta, mas como uma consequência da frequência que eu mantinha de forma consistente. Em vez de perguntar como vou pagar por isso, mudei para como posso aumentar o valor que ofereço. Essa única e simples mudança de foco me tirou da vibração da escassez e me colocou na vibração da criação. Veja bem, dinheiro é uma vibração neutra. Ele não tem moralidade. Não é bom nem ruim. Ele simplesmente responde à intenção que o guia. Quando você o teme, ele se afasta. Quando você o respeita e o entende como energia em fluxo, ele começa a circular de volta para você. É como um rio. Se você tenta controlá-lo, ele transborda ou seca. Mas se você aprende a navegar com a corrente, ele o leva a lugares que você nunca imaginou alcançar. E talvez você já tenha percebido. Há dias em que tudo parece conspirar a seu favor. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você contempla uma oportunidade e ela surge. Isso não é coincidência. Isso é vibração em alinhamento. Sua mente é uma antena poderosa, constantemente emitindo sinais e recebendo respostas. Quando você vibra com gratidão, amor e confiança, você está literalmente sintonizando sua antena para capturar as mais altas possibilidades. Mas quando você vibra com dúvida, medo ou ressentimento, o sinal enfraquece, e o que retorna é confusão, atraso e resistência. O universo não responde ao que você pede com palavras, ele responde ao que você sente consistentemente. Você pode dizer, mas eu quero ser rico.
Mas se no fundo você sente que não merece ou que é muito difícil, o universo ouvirá apenas o sentimento e não as palavras. É por isso que a prática mais poderosa que você pode adotar é observar sua frequência emocional ao longo do dia. Quando sentir medo, mude o seu foco. Quando se pegar reclamando, mude a vibração com um pensamento de gratidão. Parece simples demais, eu sei, mas o poder reside justamente na simplicidade. Comecei a praticar isso todos os dias. Mesmo nos meus momentos mais desafiadores, escolhi conscientemente elevar minha vibração. Quando a preocupação surgia, eu fechava os olhos e me imaginava vivendo com tranquilidade. Quando a dívida pesava, eu imaginava o alívio de tê-la quitado. E algo extraordinário começou a acontecer. Eu me sentia diferente, mais leve, e essa leveza se refletia nas minhas ações. As ideias vinham com maior clareza, as pessoas certas apareciam, e a vida começou a se organizar em torno da minha nova frequência. A vibração é como a linguagem secreta do universo. Quando você aprende a falá-la, tudo começa a responder em harmonia. E a parte mais incrível é que não exige esforço físico, apenas exige consciência. Exige que você olhe para dentro e pergunte: o que estou vibrando agora? Medo ou confiança? Escassez ou abundância? A resposta a essa pergunta define o que você vai atrair. E quando você compreende isso, para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a agir como um co-criador da sua própria realidade. Porque dinheiro, sucesso, amor e saúde não estão lá fora. Eles já estão aqui, vibrando, apenas esperando que você sintonize na frequência correta para recebê-los. Essa é a verdadeira magia da vida, e ela começa dentro de você. Houve um dia em que tudo se tornou claro para mim, e ao mesmo tempo profundamente desconfortável. Eu estava sentado diante de um homem que, sem rodeios, pegou uma folha em branco e desenhou uma enorme letra A. Ele olhou nos meus olhos e disse: Bob, este é o seu resultado. E os resultados nunca mentem. Eles mostram exatamente a vibração que você está emitindo. Naquele instante, percebi algo que mudou para sempre a maneira como eu via a vida. O que eu havia chamado de azar, destino ou injustiça era meramente o reflexo fiel da frequência que eu mantinha internamente. Aquela letra A representava mais do que números ou situações. Era um espelho da minha consciência. Naquela época, eu estava vibrando na escassez. Minhas emoções, meus pensamentos e até as palavras que usava carregavam o peso da falta. Quando alguém me perguntava como eu estava, minha resposta era sempre a mesma: apenas fazendo o meu melhor para sobreviver. Essa frase, repetida inconscientemente, era um decreto energético. E o universo, obedientemente, me dava mais motivos para apenas fazer o meu melhor para sobreviver. Era uma dança invisível entre o que eu sentia e o que eu recebia. O que aquele homem me mostrou com aquele simples desenho foi que tudo na vida é causa e efeito. O resultado que vemos é sempre o efeito. A causa reside em nós, na vibração que emitimos diariamente. Não há exceção. Se o seu saldo bancário lhe causa angústia, ele não é o problema. Ele é o espelho. Se um relacionamento está em crise, não é castigo. É o reflexo da energia emocional que você mantém. E essa compreensão pode ser dolorosa no início, porque nos tira do papel de vítima e nos coloca na posição de criadores. Mas é também o momento em que a liberdade começa. Lembro-me perfeitamente de como me senti naquele dia. Era como se alguém tivesse puxado um véu dos meus olhos. Até então, eu acreditava que o mundo era um jogo de forças externas, o governo, a economia, o chefe, a sorte. Mas o que aquele homem me disse, com aquela única e simples folha e aquela letra A desenhada, era que o mundo externo era meramente um eco da minha vibração interna, e que enquanto eu não mudasse o som que vinha de mim, o eco permaneceria o mesmo. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei-me em silêncio por muitas horas. Comecei a observar meus pensamentos, um por um, e percebi o quanto estavam carregados de queixas, medo e culpa. Era como se minha mente estivesse programada para vibrar na deficiência. Eu não precisava mais de prova.
O resultado da minha vida já era a evidência. Meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos, tudo refletia o que eu estava vibrando. Foi então que entendi o verdadeiro significado da frase "conhece-te a ti mesmo". Não era sobre filosofia, mas sobre uma lei universal. Conhecer-se é perceber o que você está emitindo. É tomar consciência da energia que você está sustentando, porque o universo não entende palavras, ele entende vibração. Você pode dizer, eu quero prosperar. Mas se você vibrar medo, a vibração é o que será ouvida. E essa vibração, inevitavelmente, se transformará em realidade. Comecei a testar isso na prática. Toda vez que algo dava errado, em vez de culpar as circunstâncias, eu me perguntava, o que estou vibrando agora? E quase sempre a resposta era óbvia. Insegurança, impaciência, desconfiança. Então mudei meu foco. Respirei, visualizei o resultado que desejava e tentei sentir gratidão como se já tivesse acontecido. No início parecia forçado, mas quanto mais eu praticava, mais percebia a diferença. Era como mudar a frequência de um rádio. Gradualmente, a estática interna começou a se transformar em harmonia. O que muitas pessoas não percebem é que o universo não pode entregar algo que está fora da sua vibração. Se você está vibrando escassez, mesmo que diga, eu quero abundância, o que o universo entende é escassez, e ele lhe entrega mais disso. É cruel, mas é simples. Assim como a gravidade não julga, a vibração também não faz distinções morais. Ela simplesmente responde. Lembro-me de um momento muito difícil quando atingi o limite das minhas finanças. Eu estava sentado à mesa, com contas espalhadas, e uma sensação de impotência me dominou. Foi então que aquela imagem da letra A me veio à mente. Percebi que todo aquele cenário era o resultado da minha vibração. Eu não estava sendo punido, eu estava sendo espelhado. O que eu chamava de problema era, na verdade, um convite para mudar minha frequência. E foi isso que fiz. Naquela mesma noite, em vez de reclamar, comecei a agradecer pelo pouco que tinha. Agradeci pela luz que estava acesa, pela comida que ainda havia, pelo teto sobre minha cabeça. E algo sutil aconteceu. Pela primeira vez, senti paz. E essa paz foi o começo do ponto de virada. Os resultados não mudaram de um dia para o outro, mas eu mudei. E quando você muda, o mundo inevitavelmente muda com você. A vibração é uma linguagem silenciosa, mas extremamente poderosa, e ela é sempre recíproca. Muitos acreditam que a vida é uma série de coincidências. Eu aprendi que não existe coincidência, existe correspondência. Tudo o que chega até você está em ressonância com algo dentro de você. É por isso que certas pessoas entram em sua vida e outras saem, porque algumas oportunidades parecem procurá-lo e outras o evitam. É a lei da vibração em ação, moldando silenciosamente cada detalhe da sua realidade. Eu poderia dizer que essa descoberta foi uma percepção profunda, e realmente foi, porque me forçou a confrontar uma verdade incômoda. Eu era o criador de tudo, do sucesso e do fracasso, da prosperidade e da dívida, da alegria e da escassez. E se eu podia criar a dor, também podia criar a cura. A diferença residia apenas na frequência que eu escolhia sustentar. Essa compreensão me deu algo que dinheiro nenhum poderia comprar: o poder de escolher conscientemente a energia que quero emitir. E a partir de então, tudo começou a se alinhar. As pessoas certas surgiram, as oportunidades se multiplicaram, e a vida deixou de ser uma sequência de reações para se tornar uma manifestação intencional. O resultado é sempre um espelho. A pergunta é: o que você está refletindo neste exato momento? Foi em 1961 que minha vida começou a se transformar. E tudo teve início com algo que parecia absurdo. Eu estava completamente perdido, trabalhando no Corpo de Bombeiros de Toronto, ganhando muito pouco, afogado em dívidas e sem perspectivas reais para o futuro. Até que um homem entrou na minha vida e me disse algo que, na época, soou como pura loucura. Ele me olhou com uma serenidade que eu não compreendia e disse: Bob, se você quer mudar sua vida, escreva o que você deseja em um cartão e o leia todos os dias, sem exceção. Eu dei risada.
Achei que era uma perda de tempo total. Afinal, como algumas palavras escritas em um pedaço de papel poderiam mudar algo tão concreto quanto as minhas dívidas. Eu tinha contas para pagar, não sonhos para inventar. Mas algo em sua voz me impulsionou a tentar. Talvez porque eu estivesse exausto de tentar de tudo e sempre fracassar. Então peguei um cartão simples, sem entender direito o que estava fazendo, e escrevi: Eu quero $25.000. Não era apenas um número, era um valor que parecia irreal para alguém que ganhava $4.000 por ano e devia mais do que possuía. Escrever aquilo parecia uma piada, mas, de alguma forma, uma parte silenciosa de mim acreditou. E foi essa fagulha que começou a acender algo que eu desconhecia: o poder da decisão emocional. Todos os dias, sem falta, eu lia aquele cartão. No início, as palavras pareciam vazias. Era quase mecânico, como repetir uma frase sem sentido. Mas, aos poucos, comecei a notar algo sutil. A cada leitura, a imagem do que eu desejava se tornava mais nítida. Eu não estava apenas lendo, eu estava sentindo. Comecei a imaginar como seria ter aquele dinheiro, o que eu faria com ele, como seria a sensação de liberdade, alívio e dignidade. E essa sensação, por menor que fosse, começou a alterar meu estado interior. Eu ainda não sabia, mas estava reprogramando minha vibração. E então as coisas começaram a acontecer. Nada de mágica, nada de coincidência, mas pequenas oportunidades começaram a surgir, coisas que eu nem teria notado antes. Um dia, ouvi alguém falando sobre uma empresa de limpeza. A ideia parecia comum, mas naquele instante algo dentro de mim reagiu. Pensei, e se eu montar meu próprio negócio? Eu não tinha dinheiro, nenhum equipamento, nem mesmo um plano, mas eu tinha uma nova frequência vibrando dentro de mim, uma nova visão de mim mesmo. Peguei emprestado um balde, algumas ferramentas usadas e comecei a oferecer serviços de limpeza em escritórios. No início, os contratos eram pequenos. $10 aqui, $50 ali. Mas toda vez que eu recebia, sentia que algo muito maior estava acontecendo. Eu estava me tornando alguém diferente. O homem que por anos se acreditou incapaz, agora estava construindo algo com as próprias mãos. E o mais surpreendente é que em menos de um ano meu negócio já faturava mais de $100.000. Este foi o primeiro grande ponto de virada na minha vida. E não foi sorte, foi frequência. Essa prática simples de ler um cartão todos os dias havia me ensinado algo profundo. A mente humana se move na direção daquilo em que se foca constantemente. A repetição daquela frase plantou uma imagem tão vívida no meu subconsciente que, sem perceber, comecei a pensar, agir e decidir como alguém que realmente tinha $25.000. E quando sua mente acredita, seu corpo segue, suas atitudes mudam, e a realidade não tem escolha senão se alinhar. Foi nesse ponto que compreendi o verdadeiro poder da fé, não como um conceito religioso, mas como uma lei mental. Fé é uma vibração de certeza, uma frequência que comunica ao universo: eu já tenho. E quando essa vibração é sustentada com emoção e persistência, as circunstâncias externas começam a se alinhar de maneiras que a mente racional jamais conseguiria planejar. No entanto, é fundamental compreender que o cartão em si não detinha poder algum. O poder residia no ato repetido de acreditar, de reafirmar todos os dias a imagem de um futuro que ainda não existia, mas já era real dentro de mim. A cada leitura, meu subconsciente recebia uma nova instrução, substituindo o antigo programa de escassez e dúvida por um novo padrão de abundância e possibilidade. E algo curioso começou a acontecer. As pessoas passaram a me tratar de forma diferente. Era como se elas sentissem a mudança sem que eu dissesse uma única palavra. Quando você muda sua vibração, o mundo sente. Você não precisa convencer ninguém. A energia faz isso por você. Foi a primeira vez que entendi o significado de agir como se. Eu não estava fingindo, eu estava me alinhando. A cada dia, o homem que eu era começou a desaparecer, e o homem que eu queria ser ficava mais forte. E quanto mais eu lia aquele cartão, mais natural se tornava. Não era mais uma meta distante,
era uma identidade. O ponto de virada não aconteceu da noite para o dia, mas era inevitável. Porque a vibração correta sempre encontra o caminho certo. É impossível conter uma mente que está decidida e sintonizada na frequência do sucesso. O universo não resiste a uma vibração sustentada de fé e propósito. E foi assim que um simples cartão de papel, escrito com hesitação e lido com persistência, se tornou a ponte que me levou de um bombeiro endividado a um empresário milionário. E olhando para trás, percebo que aquele momento não foi apenas o início de uma mudança financeira. Foi o nascimento de uma nova consciência. Eu havia aprendido que toda transformação começa no invisível, na mente. Antes que qualquer resultado apareça, seu eu interior precisa aceitar a possibilidade. Porque o mundo físico é meramente um espelho das imagens mentais que você nutre com emoção. Aquele cartão foi o primeiro passo para eu compreender a lei mais poderosa do universo. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. E naquele ponto, eu finalmente havia me tornado alguém que acreditava ser merecedor. Esse foi o verdadeiro começo de tudo. A mente humana é a máquina mais poderosa que já existiu e, ao mesmo tempo, a mais incompreendida. Por séculos, as pessoas tentaram mudar suas vidas apenas pela força física, pelo trabalho constante, por estratégias externas. Mas quase ninguém percebia que tudo começa de dentro, naquilo que você pensa repetida e consistentemente. Levei anos para compreender isso. Foi somente quando comecei a estudar a mente em profundidade e a observar o comportamento humano que percebi que o cérebro é como um filtro. Ele não mostra o mundo como ele é, mas como você acredita que ele seja. Existe uma estrutura no cérebro chamada Sistema de Ativação Reticular. É ela quem decide no que você presta atenção e no que você ignora. É a razão pela qual, quando você pensa em comprar um carro novo, começa a vê-lo em todo lugar. Esses carros sempre estiveram lá, mas só agora sua mente permite que você os veja. Isso acontece porque o cérebro funciona como um radar seletivo. Ele só capta o que está em sintonia com suas crenças dominantes. O mesmo acontece com o sucesso, com o dinheiro e com as oportunidades. Eles sempre existiram, estão ao nosso redor, mas somente aqueles que vibram na mesma frequência conseguem percebê-los. É por isso que digo, pobreza e prosperidade não são condições financeiras, são estados mentais. O que você acredita ser possível define o que seu cérebro vê como disponível. Se você acredita que dinheiro é difícil de conseguir, sua mente filtra todas as possibilidades que poderiam provar o contrário. Mas se você decide acreditar que o dinheiro flui facilmente para mim, seu cérebro começa a destacar informações, pessoas e ideias que confirmam essa nova verdade. E quanto mais você reforça essa crença, mais seu sistema de ativação reticular se reorganiza para apoiá-la. Isso é neurociência, não misticismo. A repetição de um pensamento é como uma trilha aberta na floresta. No início, é difícil de atravessar, cheia de mato, incerta. Mas quanto mais você passa por ela, mais fácil se torna caminhar. É exatamente assim que os pensamentos constroem conexões no cérebro. A cada repetição, o caminho se fortalece, se torna mais automático. E de repente, você não precisa mais tentar pensar positivo. Sua mente simplesmente passa a agir a partir dessa nova programação. A transformação se torna natural. Foi essa descoberta que me fez compreender por que tantas pessoas falham. Mesmo depois de ler dezenas de livros ou assistir a centenas de palestras motivacionais. Elas alimentam suas mentes com novas ideias por alguns dias, mas logo retornam aos seus padrões antigos. O problema não é a falta de conhecimento, é a falta de repetição. A mente só acredita naquilo que ouve constantemente. O subconsciente é moldado pela constância, não pela intensidade. Quando comecei a praticar isso, notei algo extraordinário. Cada vez que eu lia o cartão com o meu objetivo, não era apenas uma afirmação. Era um exercício neurológico. Eu estava literalmente treinando meu cérebro para reconhecer novas possibilidades. E quanto mais eu lia, mais real aquilo se tornava dentro de mim.
A neurociência explica que o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é vivenciado. Se você imagina algo com emoção suficiente, o corpo reage como se estivesse acontecendo. É por isso que a visualização é tão poderosa. Ela ensina o cérebro a se preparar para o sucesso antes mesmo que ele ocorra. Comecei a visualizar cada detalhe da vida que eu queria. Eu me via acordando em um lugar tranquilo, dirigindo o carro dos meus sonhos, tendo conversas inspiradoras, sentindo orgulho e gratidão. No começo parecia apenas um jogo mental, mas conforme eu fazia isso diariamente, comecei a perceber que o mundo externo estava se movendo para se alinhar com o que eu via internamente. Pessoas começaram a aparecer, oportunidades surgiram, ideias que eu nunca teria notado antes começaram a vir à tona. Não era coincidência, era a ciência da mente em ação. A vibração interna estava mudando a frequência do que eu atraía. E não é que as oportunidades surgiram magicamente do nada, elas sempre estiveram lá. O que mudou foi o meu foco. E o foco é tudo. Ele age como a ponte entre o invisível e o visível, conectando a imaginação com a concretização. Uma ilustração simples disso está em algo que todos já experimentamos. Quando você está apaixonado, o mundo parece mais bonito, mais vibrante. Você percebe músicas às quais nunca havia dado atenção, enxerga cores mais vívidas e sente uma energia diferente nas pessoas. Nada por fora realmente mudou. Foi você quem se transformou por dentro. Seu cérebro ajustou seu filtro e agora tudo ressoa na mesma frequência da sua emoção dominante. É exatamente isso que acontece quando você vibra na frequência da abundância. O mundo não muda primeiro, você muda e, consequentemente, o mundo responde. É por isso que eu sempre enfatizo. O segredo não é trabalhar mais duro, é pensar corretamente com persistência inabalável. O que você pensa molda seu cérebro, e seu cérebro molda sua percepção, e sua percepção, por fim, molda sua realidade. Tudo se origina na mente. Quando você compreende essa sequência, a vida deixa de parecer um jogo de azar e se torna um processo consciente. Eu testemunhei esse fenômeno se desenrolar para mim e para centenas de outras pessoas ao longo dos anos. Homens e mulheres comuns que começaram a aplicar esses princípios, de repente descobriram que o impossível se tornava possível. Um homem, que por vários anos havia vivido sobrecarregado por dívidas, começou a escrever que era financeiramente livre. Ele repetiu isso tantas vezes, visualizando com uma clareza tão vívida, que sua mente subconsciente começou a buscar maneiras de tornar aquilo real. Em pouco tempo, ele lançou um pequeno negócio e, com a mesma disciplina que aplicava em suas afirmações, começou a agir com esforço consistente. Em menos de 2 anos, ele estava completamente livre de dívidas. A mente é como um solo fértil. Ela não escolhe o que vai brotar. Ela simplesmente devolve, multiplicado, tudo o que você planta nela. Se você semear medo e escassez, você colhe falta. Se você semear fé e abundância, você colhe prosperidade. A escolha é sempre sua, mesmo que feita inconscientemente, e a única maneira de garantir que você está plantando as sementes certas é através da repetição. O cérebro é uma máquina de aprendizado contínuo, e o que ele aprende com mais eficácia é o que você repete com mais frequência. É assim que hábitos, padrões e destinos são formados. A boa notícia é que, independentemente de onde você esteja agora, é totalmente possível reprogramá-lo. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, garante isso. Não importa quantos anos você passou acreditando em limitações, seu cérebro pode ser treinado para reconhecer novas verdades. E essa é a própria essência da transformação. Repetir o novo até que se torne uma segunda natureza. No início, você exerce esforço sobre sua mente. Posteriormente, ela o guia. Inicialmente, você deve se lembrar conscientemente. Depois, ela age instintivamente. Quando a mente acredita, o corpo segue. E o universo, em sua obediência, espelha essa nova vibração. Ciência e espiritualidade não são forças opostas. Elas convergem neste ponto preciso.
A energia do pensamento é real, mensurável e inerentemente criativa. Cada pensamento é um impulso elétrico e cada emoção é uma onda magnética. Juntos eles compõem seu campo eletromagnético, o sinal que você transmite para o universo. E como qualquer sinal, ele requer clareza e repetição para ser recebido. Foi assim que transformei minha própria vida, não através da sorte nem de milagres, mas através da repetição consistente e de uma consciência elevada. A mente humana é um instrumento divino, e quando você aprende a usá-lo, não há limites para o que você pode manifestar. Tudo o que você busca já existe em potencial. Sua única tarefa é aguçar seu foco, reiterar o novo padrão e permitir que a vibração correta revele o que sempre esteve acessível. Porque, em última análise, o universo não cria o que você deseja. Ele amplifica o que você pensa consistentemente. Existe uma prática tão direta que a maioria das pessoas a ignora, precisamente porque parece simples demais para ser eficaz. No entanto, ela forma a base de toda transformação genuína, a própria semente da qual floresce a prosperidade duradoura. Essa prática envolve escrever claramente o que você realmente deseja e ler todos os dias, com emoção genuína e presença plena, até que se torne uma parte intrínseca de quem você é. Foi exatamente isso que eu fiz quando escrevi no meu cartão: eu quero R$25 mil. Eu não tinha ideia de como aquilo poderia acontecer, mas perceba, o como nunca foi o problema. O problema sempre foi o quanto você realmente acredita. Um cartão de metas é muito mais do que apenas um pedaço de papel. É um comando vibracional. Cada vez que você lê, sente e se conecta com essas palavras, você está transmitindo uma frequência específica para o universo e, mais crucialmente, para sua mente subconsciente. Você começa a instruir seu cérebro a buscar, reconhecer e agir na direção do que você deseja. É como ajustar o GPS da sua mente. De repente, tudo o que antes parecia invisível começa a surgir. Oportunidades que teriam passado despercebidas aparecem, ideias que pareciam impossíveis de repente se encaixam, e as pessoas certas cruzam seu caminho. Isso não é mera coincidência, é vibração, é foco, é ciência aplicada à consciência. Mas aqui reside o ponto crucial. Você deve realmente sentir. Simplesmente ler as palavras mecanicamente não será suficiente. O verdadeiro poder reside na emoção. Quando você lê o que escreveu e realmente sente como se já fosse real, seu corpo começa a vibrar na frequência da realização. Seu cérebro, como a neurociência já demonstrou, não distingue entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Em outras palavras, se você pode sentir a emoção da realização antes que ela realmente aconteça, você está literalmente instruindo sua mente e corpo a se moverem em direção a esse estado desejado. Eu me dediquei a essa prática todos os dias. Eu lia meu cartão de manhã e à noite, e gradualmente comecei a notar uma mudança significativa na forma como minha mente operava. A sensação de escassez começou a se dissipar, e um novo senso de certeza começou a florescer dentro de mim. Era como se, de repente, eu soubesse que tudo o que eu desejava já era meu, simplesmente a caminho. E essa convicção transformou minha energia. Eu falava diferente, andava diferente, tomava decisões diferentes. O mundo não havia mudado, eu havia mudado. As pessoas frequentemente me perguntam: mas isso funciona para todo mundo? E minha resposta é: funciona para aqueles que escolhem praticar, não apenas para entender. É aí que reside o segredo. O conhecimento é, em última análise, inútil sem aplicação. Você pode assistir a todos os vídeos, ler todos os livros, repetir todas as afirmações positivas, mas se você não as implementar diariamente, nada mudará fundamentalmente. A prática é o que transmuta a teoria em vibração. É o que forja a ponte entre o que você deseja e o que você experimenta em sua vida. Então, se você realmente deseja mudar, comece agora mesmo. Pegue um pedaço de papel e escreva o que você realmente deseja. Não o que você acredita ser possível, mas o que você realmente quer.
Seja específico, dê forma, cor, textura e emoção à sua aspiração. Se seu objetivo é a liberdade financeira, escreva algo como: sou financeiramente livre e recebo R$ 15.000 por mês com facilidade e alegria. Escreva como se já fosse real no tempo presente, porque a mente subconsciente não compreende futuro ou promessas. Ela entende estados de ser. Leia este cartão várias vezes ao dia. Ao acordar, antes de dormir e sempre que sentir medo ou dúvida. E não apenas leia, viva verdadeiramente aquele momento. Feche os olhos e sinta a alegria de já ter alcançado o que deseja. Imagine pessoas parabenizando você. Sinta a serenidade de ver todas as suas contas pagas. Visualize-se acordando todos os dias com um propósito profundo e liberdade. Quando essa imagem mental se torna mais familiar do que qualquer medo, é um sinal claro de que sua vibração mudou. E se você chegou até aqui e sente que isso ressoa com você, se essas palavras estão mexendo com algo profundo aí dentro, então aproveite este momento e se inscreva no canal agora mesmo e clique no botão de curtir, porque é aqui que nos aprofundamos juntos. Este não é apenas um vídeo, é um espaço para transformação e cada gesto de intenção que você coloca aqui fortalece seu compromisso com sua própria evolução pessoal. O que esta prática realiza é a reprogramação do seu subconsciente. E sua mente subconsciente opera muito como o piloto automático da sua vida. Ela direciona suas ações quando sua atenção consciente está em outro lugar. Quando você altera o programa, você consequentemente altera seu caminho. Mas lembre-se, isso exige consistência inabalável. Nos estágios iniciais, o padrão antigo irá resistir. Ele dirá que é bobagem, uma perda de tempo, que a vida real não funciona assim. Este é meramente o eco de velhas crenças tentando mantê-lo preso à sua zona de conforto. Não dê ouvidos a isso. Persista. É assim que o novo padrão se enraiza. Com cada leitura, com cada emoção genuinamente sentida, você reforça a imagem mental de sua nova realidade. E de repente, sem mesmo perceber, você começa a se mover de maneiras diferentes, fazendo ligações que antes evitaria, abraçando oportunidades que antes rejeitaria, tomando decisões que antes pareciam arriscadas demais. Tudo porque seu campo vibracional se transformou. Aqueles ao seu redor definitivamente notarão. Eles perguntarão o que aconteceu. Por que você parece mais confiante, mais sereno, mais sortudo? E talvez você simplesmente sorria, porque entenderá que nada mágico realmente aconteceu. O que mudou foi a sua frequência. Você começou a emitir um sinal claro, firme e coerente. E o universo, que sempre responde, começou a devolver o seu equivalente. Esta prática diária não é meramente sobre o papel, nem é sobre o número que você escreve. Trata-se da identidade que você passa a encarnar progressivamente cada vez que lê essas palavras. Você está treinando sua mente subconsciente para se reconhecer como merecedora, capaz e preparada para receber. E uma vez que a mente aceita essa nova identidade, o mundo inteiro se ajusta de acordo. Tenho testemunhado pessoas passarem por transformações completas através desse hábito. Um homem me procurou uma vez, explicando que estava endividado até o pescoço, desesperado e completamente sem esperança. Eu simplesmente pedi a ele que fizesse o seguinte: anotasse quanto ele desejava ganhar e lesse o cartão todos os dias, sentindo de verdade como se aquilo já fosse uma realidade. 2 anos depois, ele não só havia quitado todas as suas dívidas, como também estava ganhando muito mais do que jamais havia imaginado ser possível. Mas o que mais me impressionou não foi o dinheiro que ele havia adquirido. Foi o brilho nos olhos dele quando declarou: agora eu realmente acredito que mereço isso. É isso que essa prática realiza. Ela restaura em você o poder profundo da crença. E quando você acredita, você cria. Porque o universo responde invariavelmente ao que você sente, não apenas ao que você diz que deseja. Portanto, faça dessa prática seu ritual diário. Mesmo que pareça simples, mesmo que pareça pequeno. É nas pequenas e consistentes ações que grandes transformações acontecem. E lembre-se, cada vez que você segura aquele cartão em suas mãos,
Você não está apenas lendo uma frase. Você está afirmando para o universo e para si mesmo que já é a pessoa capaz de viver aquela realidade. Essa é a chave. A vida não muda porque você quer. Ela muda porque você decide vibrar em uma frequência diferente. E o primeiro passo dessa decisão é acreditar tão profundamente no que você quer que nenhuma dúvida possa afastar você da sua própria fé. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, percebi algo que jamais imaginei que sentiria: medo. Um medo silencioso e inquietante, disfarçado de ansiedade e dúvida. Eu me perguntava constantemente se eu realmente merecia, se não era apenas sorte e se aquilo tudo não desmoronaria de repente. Era como se a cada nova conquista, uma voz dentro de mim dissesse: cuidado, isso não é para você. E o curioso é que, quanto mais eu tentava silenciar aquela voz, mais alto ela gritava. Foi naquele momento que entendi que o verdadeiro desafio não era alcançar o sucesso, mas sustentá-lo. E sustentar o sucesso exige algo que a maioria das pessoas evita: uma mudança de identidade. Porque o sucesso não é apenas uma meta, é uma demanda por transformação. Ele força você a deixar para trás a versão antiga de quem você era. A pessoa que contava moedas, que sentia culpa por querer mais, que pensava que prosperidade era sinônimo de ganância, essa pessoa não sobrevive em um novo nível de abundância. Mas por um tempo eu me recusei a entender isso, e sem perceber comecei a me sabotar. Eu esbanjava dinheiro, tomava decisões impulsivas, investia sem sentido. Dizia a mim mesmo que era apenas diversão, mas no fundo era medo. Medo de me tornar alguém que eu ainda não sabia como ser. E é assim que muitos falham. Não por falta de capacidade, mas porque lutam inconscientemente para voltar ao terreno familiar do fracasso. O sucesso exige uma nova estrutura mental. E quando você tenta encaixar uma nova vida em uma mentalidade antiga, tudo desmorona. E talvez isso esteja acontecendo com você também. Talvez, toda vez que as coisas começam a dar certo, algo inexplicável te puxa de volta. Você promete que vai mudar, faz planos, se sente animado por um tempo, e então tudo se repete. É como se houvesse uma linha invisível que você não consegue cruzar. E de fato, existe. É o limite interno do que você acredita que merece. Você não ultrapassa esse limite com força ou esforço, mas com consciência. Porque o que o medo realmente quer é manter você no familiar, mesmo que esse familiar seja dor, dívida ou escassez. O desconhecido é assustador, mesmo quando é melhor. Lembro-me distintamente de uma noite, depois de um dos meus maiores ganhos financeiros. Eu estava em um dos clubes mais luxuosos de Londres, rodeado por pessoas influentes, rindo, brindando, mas algo dentro de mim parecia vazio. Eu não me sentia em casa ali. Era como se eu tivesse invadido o território de alguém mais importante, alguém que realmente pertencia àquele mundo, e eu tivesse sido apenas convidado por engano. Naquela mesma noite, perdi centenas de milhares de dólares jogando roleta, e observando as fichas desaparecerem, senti um estranho alívio. Era como se eu tivesse finalmente restaurado a normalidade da minha vida. Você entende o que isso significa? Eu me sentia mais confortável no fracasso do que na abundância. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Elas buscam inconscientemente o conforto do que é familiar, mesmo que seja destrutivo. Demorei muito tempo para entender que o sucesso traz consigo uma solidão peculiar. Porque quando você cresce, as conversas mudam, os ambientes mudam, as prioridades mudam. Pessoas que antes te entendiam agora te julgam. Alguns se afastam. Outros tentam puxar você de volta ao padrão antigo. E se você não estiver preparado emocionalmente, será tentado a regredir só para continuar pertencendo. Mas é neste momento que você precisa decidir. Quer continuar pertencendo ao que te limita ou quer se tornar quem você realmente é? O crescimento é doloroso, e a dor de crescer é muito parecida com o medo da perda. Mas são coisas completamente diferentes. O medo da perda vem da escassez. A dor do crescimento vem da expansão. Um encolhe você, o outro transforma você. Hoje, olhando para trás, entendo que o medo era um sinal de transição. Era o antigo eu dizendo adeus.
E se eu tivesse recuado, jamais teria descoberto o que havia do outro lado. Então, se você está sentindo medo agora, não fuja. O medo é um convite. Ele está mostrando que você está se aproximando de algo novo. E sim, o sucesso vai desafiar você. Ele exigirá que você pense diferente, haja diferente, sinta diferente. Ele empurrará você para fora da sua zona de conforto e forçará você a confrontar tudo o que você fingia não ver. Suas crenças, sua culpa, seus hábitos autodestrutivos. Mas é exatamente assim que a transformação acontece. Eu precisei perder para entender que o verdadeiro ganho não está no dinheiro, mas na consciência que o sustenta. Dinheiro é energia, e se sua vibração ainda é de medo, ele não vai ficar. Ele escapa. Mas quando você se alinha com a segurança interna de alguém que sabe que merece, o dinheiro começa a fluir naturalmente. Você para de persegui-lo e começa a atraí-lo. O medo se transforma em respeito, a ansiedade em clareza. E o sucesso deixa de ser um evento isolado para se tornar um estado permanente. E é aí que tudo muda, porque você finalmente entende que sucesso não é ter mais, mas ser mais. O dinheiro é um espelho que reflete com precisão o que há dentro de você. Ele não cria caráter, ele o revela. É por isso que quando uma pessoa ganha muito dinheiro sem ter mudado sua estrutura mental e emocional, o resultado é sempre o mesmo, o colapso. Veja, há pessoas que alcançam fama, fortuna, poder e em pouco tempo perdem tudo. Não porque o mundo foi injusto, mas porque seu eu interior ainda vibrava na escassez, na culpa, no medo. É como tentar guardar água em um vaso rachado. Não importa o quanto você coloque, tudo vaza. O dinheiro não amplifica quem você gostaria de ser. Ele amplifica quem você realmente é quando ninguém está olhando. Mike Tyson é um exemplo que ilustra isso brutalmente. No auge da sua carreira, ele acumulou mais de 300 milhões de dólares. Ele era a imagem do sucesso, da força, do poder. Mas por dentro, ele ainda era o menino ferido do Brooklyn, tentando provar seu valor a um mundo que o havia rejeitado. O dinheiro chegou antes da cura. E quando isso acontece, o que vem como bênção se transforma em um fardo. Ele perdeu tudo, não porque era incapaz, mas porque nunca mudou a imagem que tinha de si mesmo. E a mente, lembre-se, sempre nos puxa de volta para o nível que acreditamos merecer. Agora, olhe o outro lado da moeda. Oprah Winfrey, uma mulher nascida em condições quase impossíveis, pobreza extrema, abuso, rejeição. Tudo conspirava para que ela vivesse uma vida limitada. Mas ela fez algo que poucos têm a coragem de fazer. Recusou-se a ser definida pelas suas circunstâncias. Enquanto o mundo dizia, "Você não consegue", ela disse a si mesma, "Eu consigo". E essa diferença no diálogo interno mudou tudo. Ela não apenas construiu um império, ela construiu uma nova identidade. E é essa identidade que sustenta tudo o que ela criou. O dinheiro, no caso dela, não foi um fim. Foi uma consequência natural da expansão da consciência. Você vê a diferença? Ambos tiveram acesso às mesmas leis universais. Ambos experimentaram momentos de glória. Mas um tentou manter uma nova vida com uma mentalidade antiga, e o outro se tornou uma nova mente capaz de sustentar uma vida extraordinária. O dinheiro em si não tem moralidade. É neutro, uma energia que se molda ao recipiente que o contém. Nas mãos certas, ele se torna uma ferramenta de transformação. Nas erradas, um instrumento de autodestruição. E o que define essas mãos certas não é a inteligência nem o talento, é o nível de consciência. Costumo dizer que o dinheiro apenas amplifica a frequência em que você vibra. Se você vibra no medo, ele trará mais medo para você. Se você vibra na gratidão, ele trará mais abundância. É simples, mas poderoso. E a ciência moderna está começando a confirmar isso. Pesquisas sobre bem-estar emocional e prosperidade mostram que pessoas com um alto senso de automerecimento tendem a criar e sustentar riqueza com muito mais estabilidade. Não porque são mais capazes, mas porque inconscientemente acreditam que estão em harmonia com ele. Não lutam contra o dinheiro,
Não o perseguem, eles o acolhem. Frequentemente, quando alguém me pergunta por que não consegue manter o sucesso, eu digo: porque você ainda está tentando equilibrar luz e sombra com a mesma mentalidade que fez você sofrer. O verdadeiro crescimento acontece quando você integra os dois lados da moeda. Quando você entende que prosperar não é trair quem você foi, mas honrar a jornada que o trouxe até aqui. É reconhecer a dor, mas escolher não ser definido por ela. É aceitar o poder, mas usá-lo com propósito. Lembre-se disto: dinheiro não muda as pessoas, ele apenas remove a máscara. Ele exporá seus medos, seus apegos, suas crenças mais profundas. E é por isso que o autoconhecimento é o alicerce da abundância. Porque quando você se conhece, o dinheiro deixa de ser um teste e se torna uma extensão natural do seu ser. Você para de tentar provar algo ao mundo e começa simplesmente a expressar quem você é. E se hoje você sente que o dinheiro o assusta, ou que talvez não seja digno dele, pare por um momento e olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente acredito sobre prosperar? Vejo o sucesso como um risco ou como um direito natural? Eu o temo ou o acolho? A resposta a essas perguntas define não apenas o saldo da sua conta bancária, mas a qualidade da sua vida. Porque no fim das contas, a abundância é meramente um reflexo do quanto você se permite receber, não do mundo, mas de si mesmo. Pegue um pedaço de papel. Sim, algo simples, algo que você possa tocar. Agora, imagine que este pedaço de papel pode ser o ponto de virada da sua vida. Não porque ele possui algum poder mágico, mas porque nele você lançará as bases para a semente da sua nova realidade. Eu fiz isso. E esse pequeno gesto mudou absolutamente tudo. Eu escrevi nele o que eu realmente queria, não o que parecia possível, não o que os outros achavam que eu deveria querer, mas aquilo que fazia meu coração acelerar. Na época, eu mal tinha o suficiente para pagar as contas, mas escrevi: eu ganho $25.000 por ano. Era uma quantia que me parecia impossível, e talvez seja precisamente por isso que foi tão poderosa. Por semanas, li aquele cartão todos os dias. No começo, minha mente zombava de mim. Eu olhava aquelas palavras e pensava: quem estou querendo enganar? Mas, gradualmente, algo curioso começou a acontecer. Comecei a sentir, não apenas ler, mas sentir de verdade como seria viver aquela realidade. O que eu faria com aquele dinheiro? Como seria acordar todas as manhãs sabendo que havia alcançado aquele resultado? E enquanto eu fazia isso, algo dentro de mim se realinhou. Era como se uma nova frequência estivesse sendo sintonizada dentro do meu corpo. Ideias começaram a surgir, oportunidades apareceram, novas pessoas cruzaram meu caminho. E nada disso foi coincidência. A maioria das pessoas espera que o mundo mude para então acreditar. Mas o universo não funciona assim. Você precisa acreditar primeiro, porque acreditar é o que altera sua vibração. E o mundo físico sempre responde à vibração, nunca às palavras. Foi então que percebi que o simples ato de escrever é muito mais do que uma afirmação. É uma decisão energética. Quando você escreve o que deseja, está dizendo a si mesmo: eu me comprometo com esta visão. É como se você estivesse dizendo ao universo: é aqui que eu quero estar. É aqui que eu pertenço. Agora, você pode achar isso simples demais. Pode pensar que escrever em um pedaço de papel e lê-lo todos os dias não vai mudar nada. Mas é precisamente a sua simplicidade que o torna tão poderoso. A mente humana tende a rejeitar o simples, acreditando que o que é transformador deve ser complicado. Mas a verdade é que grandes mudanças nascem de pequenos gestos repetidos com fé. A repetição é o que reprograma. Quando você lê seu cartão dia após dia, você está alimentando sua mente subconsciente com uma nova imagem. E seu subconsciente é o que realmente governa sua vida. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Bob, e se eu não acreditar no que estou escrevendo? Eu sempre respondo: você não precisa acreditar agora, apenas pratique. Porque o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é vivenciado. Ele só responde ao que você repete com emoção. A cada leitura, você está construindo novas vias neurais,
novas possibilidades de percepção. E o mais fascinante é que quando essa imagem se torna mais forte do que o medo, a realidade começa a se curvar a ela. Você para de lutar contra as circunstâncias e começa a atrair o que está em harmonia com seu novo padrão mental. Lembro-me de um homem que me procurou certa vez. Ele era inseguro, ganhava pouco dinheiro e carregava o peso de uma vida inteira ouvindo que nunca seria nada. Entreguei-lhe um cartão em branco e disse: escreva o que você realmente quer. Ele riu, achou bobo, mas acabou escrevendo: eu ganho $10.000 por mês. No início, ele mal conseguia ler em voz alta, mas decidiu manter a prática. Ele escreveu, dobrou o papel e passou a carregá-lo na carteira. Todos os dias lia aquele cartão antes de sair de casa. Não demorou muito, ele começou a mudar suas ações. Pediu um aumento, iniciou um novo curso, expandiu seu negócio. 2 anos depois, ele me escreveu uma carta dizendo que estava ganhando $30.000 por mês. E no final, acrescentou algo que nunca esqueci: Bob, o dinheiro foi apenas o resultado. O que realmente mudou foi quem eu me tornei. Este é o verdadeiro poder do cartão. Ele não apenas manifesta algo, ele o transforma no tipo de pessoa capaz de sustentar o que você deseja. A cada leitura, você reforça sua nova identidade, e essa nova identidade começa a gerar comportamentos consistentes. Quando você muda a forma como se vê, você também muda como se posiciona na vida. E o universo responde a isso com precisão matemática. A mente é como uma antena. Se você vibra na frequência da escassez, você atrairá mais escassez. Mas se você vibra na frequência da abundância, você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas antes passavam despercebidas. Este é o verdadeiro milagre. Você não cria algo do nada, você simplesmente muda o que é capaz de ver. Tudo sempre esteve lá, esperando que você se tornasse compatível. Então, escreva o que você quer. Dobre o papel, leve-o com você. Leia-o de manhã, à tarde, à noite. E toda vez que fizer isso, sinta como se já fosse real. Não imagine apenas o que você teria, mas como se sentiria sendo aquela pessoa. E se, em algum momento, você duvidar, continue. Porque o ato de continuar é o que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. Persistir é uma forma de fé. Com o tempo, você notará algo extraordinário. O mundo não muda de repente. Você muda. E quando você muda, o mundo reage. As pessoas começam a tratá-lo de forma diferente. Portas que antes pareciam fechadas se abrem, e o que antes parecia impossível se torna natural. E quando isso acontecer, você olhará para aquele pequeno pedaço de papel e entenderá que nunca foi apenas um cartão. Foi o primeiro passo para se tornar quem você sempre foi capaz de ser. Antes de seguir seu dia, respire fundo e pense em alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja preso na dúvida, no medo, ou acreditando que é tarde demais para mudar. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você nunca sabe o quanto uma mensagem simples pode transformar o curso de uma vida. Obrigado por estar aqui, por me ouvir com o coração aberto e por permitir que essas palavras encontrem um espaço dentro de você. Continue praticando, continue acreditando, porque o processo já começou. Espero vê-lo no próximo vídeo, onde daremos mais um passo nesta jornada de expansão e descoberta. Até lá, mantenha sua mente na frequência certa, a frequência de quem você realmente deseja ser.